Meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. Espero, que o nosso dia seja muito tranquilo e cheio de paz também. Hoje nós vamos, pelo olhar mais científico da doutrina, estudarmos sobre a alma humana. Sem perder de vista, logicamente, as consequências filosóficas desses ensinamentos. Vamos começar então pelo vocábulo, não é? Para nós, a alma é a essência imaterial da vida humana. Mas ela também é concebida em outros povos, em outras línguas. No hebraico, por exemplo, ela é chamada nefesh. No grego, psique. No aramaico, napsha, que quer dizer vida, Cristo interno. No latim, anima, que quer dizer vida, sopro, aquilo que vitaliza o corpo físico. Bom, eu fui buscar para o nosso estudo uma referência muito interessante, que é uma carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, onde o apóstolo faz referência a corpo, alma e espírito. Vamos ver aqui. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta foi para os Tessalonicenses, capítulo 5, item 23. Então veja que o apóstolo, ele faz uma diferença entre espírito e alma, aproximando o vocábulo alma novamente para o que diz o latim, não é? Ânima, que anima o corpo físico. Pois bem, para os materialistas, eles dizem assim: alma é o princípio da vida orgânica material. Não tem existência própria e se extingue com a vida. Esse é o puro materialismo. Para os materialistas, extinguindo-se a vida humana, ali não existe absolutamente mais nada. Sentimentos, psiquismo, inteligência, tudo aquilo se perde juntamente com o corpo físico. Para nós que somos espiritualistas, a concepção é muito diferente. Vejam bem. Para nós, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte do corpo físico. A ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinamento. Então, para nós espíritas, a alma é o espírito encarnado. E nós temos, justamente nesse módulo científico da doutrina, muitos experimentos, muitas questões que são vistas de ordem prática. Nas psicografias, nas reuniões mediúnicas, nas aparições desses espíritos. Então, nos demonstra com nós mesmos, quando a gente tem o desdobramento, em que conservamos a consciência mesmo temporariamente afastados do corpo físico, tudo isso nos demonstra que a alma, sim, independe do corpo físico. A alma, então, que seria para nós o espírito encarnado. Então, nós vamos aqui até colocar as coisas na ordem correta. Muitas pessoas dizem assim, não é? Até equivocadamente ou por não conhecerem: hoje o meu espírito está cansado. Ora, nós não somos um corpo que temos um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo. Então, quando nós espíritos estamos encarnados, nós chamamos de alma humana. E a alma humana é revestida então por dois envoltórios: o corpo físico e o corpo mais sutil, perispiritual, que é o corpo perispírito, que é justamente o agente intermediário que possibilita que o espírito muito sutil atue diretamente na matéria.
Então nós temos aí, nós somos espíritos que possuímos, quando estamos encarnados, a denominação de alma encarnada e revestidos pelos dois envoltórios, o corpo físico e o nosso perispírito. Esse agente sutil, intermediário entre o espírito e o corpo, que nos serve de expressão na matéria para a nossa caminhada de desenvolvimento. Muito bem. Conhecendo esses conceitos mais diretos que a doutrina nos traz, nós vamos aqui investigar algumas questões do Livro dos Espíritos, que Kardec fez ao Espírito de Verdade, nos trazendo um pouco mais de profundidade nesse tema. A questão 134A, Kardec indaga da seguinte maneira: o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Um espírito desencarnado. Simples assim. A alma tem no corpo, a questão 146, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento. E ela se situa no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Então a resposta dos espíritos já nos aponta que a alma não tem uma sede definida, mas cada espírito, a depender do seu grau evolutivo, se expressa no corpo pelas áreas onde mais se identifica, e aqui no caso eles nos dizem aos homens de muitos pensamentos que atuam com a inteligência humana, a alma ali potencializa mais seus recursos. E naqueles que se dedicam à humanidade, e nós temos muitos exemplos, não é? A alma então potencializa as vibrações da emotividade, situada teoricamente no campo do coração, não é? É uma forma dos espíritos nos ensinarem a nossa atuação na matéria vai a depender do grau evolutivo e do desejo de como seguir aqui no plano físico o espírito. A questão 344. Em que momento a alma se liga ao corpo? Essa é uma questão muito importante, gente, e que vai trazer na sua resposta um grande ensinamento. Os espíritos dizem assim: a união do espírito com o novo corpo para tornar-se espírito encarnado se dá no ato da concepção. Então, desde lá do princípio, gente, ligando o espermatozoide e óvulo, nesse momento da concepção, aquele espírito que estava designado a ligar-se ao novo corpo físico, nesse momento, por um laço fluídico, como nos ensinam os espíritos, ele então se liga ao novo corpo físico que está em início de formação. Mas isso só se concretiza quando a criança nasce. Então, nesse período de gestação, esse laço vem se apertando entre o espírito e o novo corpo, o espírito vai perdendo a sua consciência e quando a criança nasce, que dá o seu primeiro choro, o espírito então começa a expandir novamente as suas potencialidades adquiridas em outras oportunidades existenciais também. Mas vamos seguindo, não é? Então, nessa questão, fica esse ensinamento muito importante. Em que momento da gestação há realmente vida? Para a ciência espírita, a vida começa na concepção. Daí o profundo respeito que nós devemos ter por todo esse momento de gestação, a começar lá do princípio. Ali, gente, o espírito já está ligado ao novo corpo físico. Portanto, para nós espíritas, a vida começa desde lá, a concepção, desde esse princípio. Questão 345, não menos importante. A união entre o espírito e o corpo é definitiva
desde o momento da concepção, durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Isso vem mostrar uma estatística bastante alta. Quantas mulheres que estão em primeira gestação, em muitas oportunidades, perdem a criança. Então, traz algum sofrimento, traz uma série, de repercussões, de pensamentos. E aí, uma das explicações, porque obviamente a resposta dos espíritos não é abarcando tudo, as questões orgânicas que já pré-existiam, não. É uma concepção que nos é trazida aqui pelos espíritos. Eles dizem assim: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia ligar-se se já há um espírito ligado ali ao novo corpo se formando. Porém, o que é que eles dizem aqui? Mas como os laços que o prendem são muito frágeis, eles são fáceis de se romper. Podem ser rompidos pela vontade do espírito, que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Então, é mais uma visão que nós passamos a ter, gente, pela ótica espiritual. Por que muitas vezes a criança não chega nem aos 3 meses, de gestação? Porque muitas vezes o espírito, essa visão a gente está passando, ele próprio recua das provas que escolheu para a sua próxima existência, e então esses laços, sendo frágeis, eles podem se romper. O espírito então se desliga desse novo corpinho que está em formação e a criança não vinga. É uma explicação que nos trazem os espíritos para esse fenômeno, muitas vezes mal compreendido, dos abortos naturais. Volto a dizer, esta que nós estamos apresentando do recuo do espírito não é com certeza a única causa, mas é uma das causas para esses abortos espontâneos. Questão 354. Como se explica a vida intrauterina? O que acontece ali, naquele ambiente, não é? Dizem os espíritos. É a vida da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. É uma forma de enxergarmos a questão, não é? Nós trazemos conosco as variáveis, a contribuição dos outros reinos, porque ali, enquanto estamos na vida intrauterina, o espírito está, como falamos, com a consciência muito embotada, e ali se faz a subsistência para desenvolvimento do novo corpo físico. Uma vez a criança nascendo, está se completando aquela vida que era essencialmente natural e necessária para desenvolvimento do corpo. Quando a criança nasce, volto a dizer, as potencialidades do espírito começam então a atuar novamente nessa nova oportunidade reencarnatória de desenvolvimento intelectual e moral para o espírito. E aí, gente, poderíamos nos perguntar finalmente em nosso estudo: e para que estamos encarnados? Os espíritos nos ensinam, sim, essa questão que é filosófica, importante para o nosso entendimento. Dizem aqui os espíritos. Kardec questiona: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Veja que resposta. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não pode fazer feliz a uns sem penas e trabalhos e, conseguinte, sem mérito. Então, essa resposta é muito importante no nosso estudo doutrinário. Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Mas todos partem desse mesmo ponto,
com a potencialidade, a destinação de desenvolver-se um dia, tornar-se espíritos de luz, completamente desenvolvidos. Então não há privilégio na criação divina. Não há aqueles que vão sofrer e aqueles que serão felizes por determinação divina. Não. A determinação divina é: todos são criados no mesmo patamar. E aí, a depender do uso que vão dando à inteligência e ao livre-arbítrio, vão se desenvolvendo mais, se desenvolvendo menos e atraindo para suas existências físicas aquilo que é próprio de suas próprias vibrações. Então, a finalidade da existência física, ela é para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente, e algo mais que nós vamos ver agora no comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, gente. Veja como isso é importante. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação de desenvolver o universo, um meio também de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, é uma beleza de orientação que nos dão os espíritos, com essa informação também de Kardec, de que a nossa existência se dá como desenvolvimento pessoal do espírito, enquanto encarnado, e colaborando também para o desenvolvimento dos globos que nos recebem em existência física. Basta examinar a Terra que nos acolhe, um dia foi planeta primitivo. Hoje já tem um grau de desenvolvimento muito mais amplo e a olhos vistos, não é? Importante seria, vamos aqui filosofar um pouco, que o nosso desenvolvimento moral e espiritual tivesse também na mesma marcha, no mesmo grau de desenvolvimento da vida material. Então, o nosso estudo trouxe esses esclarecimentos, esperando que vocês tenham gostado de mais essas instruções dos Espíritos. E peço então a vocês, divulguem o nosso canal, que é meu, é de vocês, é de todos nós, é também da espiritualidade que nos inspira, que nos traz esses ensinamentos. Peçam às pessoas que se inscrevam, é importante que se inscrevam aqui no nosso canal. E se gostaram, gente, do estudo, por favor, deixe o seu like, que isso movimenta o canal na plataforma. E por fim, desejo a todos nós, a todos vocês aqui que nos assistem, que a cada sábado estão buscando esses novos ensinamentos, que tenhamos todos muita paz, muita luz em nossos corações e muita determinação para sermos melhores. Paz e luz a todos.